Olá, alunos! Agora nós voltamos aqui para a gente falar dos fitoterápicos. Então a gente falou, que segundo a resolução da Vigilância Sanitária, os fitoterápicos são medicamentos que usam na sua totalidade apenas matérias-primas que sejam extraídos diretamente de vegetais, ok? Então, a fitoterapia é muito comum que a gente faça uma associação dela à medicina natural e alternativa. Mas vamos deixar aqui bem claro que medicamento fitoterápico não tem absolutamente nada de alternativo. Na verdade, ele é apenas uma opção, digamos, onde o medicamento ele não passa por processos de sintetização no laboratório. Ele tem certas vantagens, porque normalmente matérias-primas extraídas diretamente de fontes vegetais, normalmente elas têm menos reações alérgicas e menos sensibilidade. Porém, isso não quer dizer que medicamentos fitoterápicos não tenham efeitos adversos. Os medicamentos fitoterápicos, embora eles tenham essa classificação especial, eles são parte da farmácia alopática, ele é um medicamento alopático. Então, nós temos aí uma classe de medicamentos que vão também atacar ou amenizar sintomas ou tratar doenças, assim como qualquer outro medicamento do tratamento alopático. E, então, os fitoterápicos, por serem medicamentos como quaisquer outros, eles também têm que atender a todas as regulações da vigilância sanitária referente ao seu controle de qualidade. Entre eles nós temos o quê? Nós temos a necessidade da comprovação de eficácia, a necessidade da comprovação dos seus efeitos adversos, da toxicologia, ou seja, até qual dose aquele medicamento é seguro. Nós temos também que verificar eventuais reações alérgicas, sensibilidades, e também a produção deve seguir toda uma regulação sanitária, todo um controle de qualidade sanitário para que o produto saia de lá com a maior garantia possível de preservação da saúde de quem for usar o medicamento. Então a gente tem que tomar certos cuidados para a gente não confundir os medicamentos fitoterápicos com fitoterapia. Fitoterapia é um nome que se dá para quando você faz algum tipo de tratamento aonde você usa plantas para o tratamento ou alívio de sintoma. É quando você está usando uma planta ou parte dessa planta. Por exemplo, quando você vai tomar um chá. Quando você vai tomar um chá, você pode dizer que você está fazendo uma fitoterapia, mas você não está usando um medicamento fitoterápico, ok? Isso porque, como a gente viu, o medicamento fitoterápico ele tem que ser como um medicamento normal. A única diferença está no quê? Nas suas matérias-primas, que são exclusivamente, diretamente de origem vegetal. Apenas isso, ok? Então, quando você usa chá, tinturas, óleos essenciais, certo? Você está fazendo, então, uma fitoterapia, mas não necessariamente utilizando medicamentos fitoterápicos. Então, se você encontrar por aí, por exemplo, uma cápsula, e dentro dessa cápsula tem um pedacinho de folha de uma planta, aquilo não é medicamento fitoterápico. Aquilo pode ser até uma fitoterapia, mas nunca será um medicamento fitoterápico, ok? Até porque quando você está, digamos, tomando aquela cápsula que tem pedaços da folha de uma planta, naquela folha daquela planta você tem vários princípios ativos. E quando você faz um medicamento fitoterápico, você isola certos princípios ativos, não pega todos de uma planta, você pega um ou outro que você pretende usar naquele medicamento fitoterápico. Então esse é um dos problemas da fitoterapia, quando você usa parte de uma planta toda, né? Por quê? Porque justamente quando você está tomando um chá ou usando um óleo vegetal, alguma coisa do tipo, o seu organismo ele vai estar entrando em contato com todos os princípios ativos, todos os fármacos que estão presentes naquela planta. Enquanto no medicamento fitoterápico é isolado um princípio ativo específico da planta para ser utilizado. Então,
Então essa é a diferença entre o medicamento fitoterápico e quando você faz fitoterapia, quando você usa uma planta diretamente, uma parte da planta ou a planta toda, para fazer um determinado tratamento. Então, agora que nós vimos os medicamentos fitoterápicos, vamos falar um pouquinho sobre uma outra coisa que também está surgindo, que está meio em alta, que tem muitas pessoas utilizando atualmente, e é importante a gente entender como eles funcionam. Vocês aqui já devem ter ouvido falar dos tais dos florais, né? Digamos, tá uma certa moda desses florais. Por que esses florais estão, digamos, na moda? Porque a gente vai ver os florais, eles já são relativamente antigos. Esses florais que a gente encontra aí para vender, para ficar tomando as gotinhas, eles são o quê? São chamados florais de Bach. Esse floral de Bach, ele foi desenvolvido por Eduard Bach em 1886. E o que vem a ser então esse floral de Bach? Ele é um medicamento homeopático que utiliza princípio ativo derivado de plantas, mais especificamente de flores, e esse princípio ativo, então, ele é produzido como é produzido um medicamento homeopático, através do lado que a gente viu das diluições e das dinamizações. E o solvente que é utilizado é o conhaque de uva, por isso que ele tem um sabor diferente em relação ao medicamento homeopático. Eduard Bach, então, desenvolveu esses florais por quê? Porque lá na época, lá naquele tempo dele, ele observava que os medicamentos da época tinham pouca eficácia. De certa forma, ele não estava errado, porque a gente está falando de 1886. Realmente, lá naquele tempo, a gente ainda não tinha o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento da citologia, da histologia, da genética que a gente tem hoje, que aprimorou os medicamentos. Lá naquele tempo não tinha, a gente só tinha medicamento para alívio da dor, praticamente, né? E ele percebia que esses medicamentos não tinham muita eficácia, então ele acabou optando por desenvolver essa técnica, esse grupo de medicamentos que vendem até hoje e agora está vendendo mais. E aí vem a chave. Por que está vendendo mais hoje? Porque já lá atrás ele criou certos florais que tratavam doenças que são muito conhecidas hoje. São as chamadas doenças do século XXI, como por exemplo, depressão, ansiedade, angústia, ou seja, ele desenvolveu florais voltados para tratamento dessas doenças mais de ordem mental e psicológica, doenças, né, desse tipo, que a gente tem muito hoje em dia. Por isso que está vendendo bastante. Por quê? Porque ele é barato, fácil de tomar e ele promete, né, o tratamento para esse tipo de doença típica que a gente tem do século XXI. Porém, o floral de Bach, ele não é aceito como tratamento em nenhum país do mundo. Por quê? Porque são feitas tantas diluições, assim como na homeopatia, que quando ele chega lá no produto final, naquele produto que ele vai comercializar, provavelmente você já nem tem mais o princípio ativo. E nós estamos falando aí de tratamento de doenças que algumas são graves, que necessitam de acompanhamento médico especializado e de tratamento com medicamentos que mexem no equilíbrio químico do cérebro, como é o caso da depressão, e nós vamos falar também um pouco disso na farmacologia. Então, já pensou uma pessoa fazendo tratamento para depressão com floral? Ou seja, ela está tomando ali um produto que só tem conhaque de uva. E fora que também eu já vi por aí floral que faz tratamento contra alcoolismo. Como que vai fazer tratamento de alcoolismo se o próprio produto ele é alcoólico? É coisa que não faz nenhum sentido. Então, por essas e outras, o tal do floral de Bach, ele não é aceito como uma forma de tratamento, embora ele seja largamente vendido e ele tenha venda livre. Inclusive, ele não precisa ser vendido em farmácia. Você encontra esses florais de Bach sendo vendido em casas de produtos naturais. Então, agora que nós falamos sobre
os tipos ou algumas classes de medicamentos, falamos sobre os alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, demos uma pontinha aí para o floral de Bach. Agora nós vamos fazer uma pausa e no retorno nós vamos falar então como os medicamentos funcionam, por que que eles têm efeito terapêutico, ou seja, como que eles entram em contato com o nosso corpo e como que eles geram uma resposta. Então, logo após a pausa, nós retornaremos falando sobre isso.